dia a todos vocês, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí. Voltando do coffee, a gente começa a fazer agora uma mesa de debate sobre mobilidade, os desafios que a gente tem aí na mobilidade urbana para o futuro. Agradecer a presença dos queridos participantes da mesa e vou começar pedindo para se apresentarem, explicando um pouco o que você tem feito hoje e de que forma que seu aplicativo tem contribuído para melhorar a mobilidade urbana no Brasil. Vou começar pela Tami, por favor. Bom dia a todos. Então, meu nome é Tami, eu sou a fundadora da MUBI. A MUBI é uma startup de compartilhamento de carros peer-to-peer, né? Então, como se fosse um Airbnb dos carros, em que a gente evita colocar mais carros nas ruas e as pessoas particulares alugam seus carros, né? Já temos ali estamos em operações há 2 anos e meio, já agora em todo o Brasil, com locações já em mais de 140 cidades do Brasil, mais de 440 mil usuários cadastrados. Mas ainda no início, né? É um desafio cultural, como a gente sabe, mas a gente vê que o brasileiro tem abraçado muito bem todas essas inovações em mobilidade e a gente tem sido uma delas. Então, as pessoas que colocam seus carros conseguem ter uma renda aí complementar de 400 a 2 mil reais por mês. E a gente tem contribuído a uma mobilidade não diretamente urbana, né? Porque a maior parte das pessoas que alugam carro de outras pessoas utilizam os carros para viagem. A gente entra com modelo de locação pelo menos para um dia. Então, a média são 2 a 3 diárias, as pessoas utilizam os carros mais para viajar. Então, a gente contribui indiretamente à medida que a gente passa a ser uma solução complementar a quem quer deixar de ter um carro ou quem tem compartilha. Então, a gente ajuda a reduzir os carros nas ruas. Então, a gente entende que a gente é complementar a todas as inovações que têm surgido nas cidades e como uma opção alternativa para que se adeque ao estilo de vida das pessoas, né? Sabendo que tem uma ociosidade de mais de 90% do tempo dos carros parados, a gente entra, então, ajudando como uma solução adicional aí ao uso mais racional dos ativos existentes. Muito bom, Tami. E Douglas? Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Douglas, eu sou responsável pelo Waze Carpool na América Latina. E o Waze Carpool é uma solução que o Waze lançou há 1 ano e 2 meses aqui no Brasil. É uma solução de caronas, ou seja, a gente busca compartilhar os caminhos que já acontecem todos os dias quando as pessoas vão de casa para o trabalho ou de casa para a faculdade. E aí a gente também tem esse objetivo de reduzir os carros das ruas, compartilhando esses caminhos que acontecem todos os dias. Uma das principais insights para a gente começar a lançar essa solução foi observar que quase 70% das pessoas que vão para o trabalho, que usam os carros para o trabalho, para a faculdade, estão sozinhas, né? E isso, obviamente, contribui muito, esse uso individual do carro contribui muito para a piora do trânsito. E quando você começa a ver as tendências de cada vez mais pessoas vivendo nas cidades, acesso, né, para a indústria mobilística para vender mais carros, a gente percebe que é uma tendência que não tem volta e acontece no mundo inteiro, não é uma exclusividade do Brasil ou de alguma cidade do Brasil. Então, o Waze, há 2, 3 anos, focou nessa nova missão, né, de diminuir o trânsito das ruas através desse compartilhamento. E a gente tem algumas grandes vantagens, como, por exemplo, São Paulo é a maior cidade do Waze no mundo, né? São 4,5 milhões de pessoas usando o Waze quase todos os meses. Então, com isso, a gente consegue, sim, fazer com que as pessoas que estão indo para o trabalho sozinhas possam contribuir, né, e compartilhar os seus caminhos. E a gente está sendo bem sucedido nessa missão, né, até então. A gente está um pouco mais de 1 ano, a gente já alcançou a marca de 2 milhões de caronas no Brasil. O Brasil é o maior mercado do Waze Carpool no mundo e o mercado que mais cresce. Eu concordo com a Tami que a gente vê assim, essa questão do compartilhamento e de abraçar a inovação e soluções de mobilidade está no DNA do Brasil, né? Então, um dado muito importante que a gente olha muito é a questão do multipassageiros, né? Então, a gente tem no Brasil, metade das caronas que acontecem são com 3 ou mais pessoas dentro do carro. Então, a gente realmente está conseguindo cumprir nosso objetivo de reduzir os carros, enchendo os assentos vazios. Muito bom. Quem aqui já baixou o aplicativo do Waze Carpool? Levanta a mão aí. Tem alguém que já tem? Tem algumas pessoas. E quem já compartilhou carona? Levanta a mão. Quem tem o hábito ou já compartilhou carona? Hélio, por favor.
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou o Hélio Neto, CEO da Vaicar. A Vaicar é uma mobitech, a gente começou há 2 anos atrás, voltar para o mercado de carro como serviço. A gente entende que a propriedade do carro ela vai acabar, a gente não precisa mais do carro, ser dono desse carro e cuidar desse carro. Você vai utilizar o carro como um serviço quando você quiser. A gente desenvolveu uma tecnologia, você faz toda essa alocação do carro 100% digital, sendo um modelo flexível, porque um modelo flexível você pode usar o carro no mínimo 30 dias e devolver ele. Você pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Quer dizer, se você está saindo de férias ou está viajando, você devolve o carro. Você não precisa estar com o carro como propriedade parado na garagem com uma série de custos envolvidos com isso. Tem uma questão da comodidade, porque como é experiência digital, você aluga o carro, faz o pagamento e entrega o carro na sua casa. A gente resolveu um outro problema que é o last mile. Porque no modelo tradicional de locação, você tem que sair da tua casa, do teu escritório, e pegar um meio de transporte, um patinete, ou usar o Waze com outro aplicativo de Uber, táxi, ônibus para chegar numa locadora para pegar o carro, porque senão tem uma solução last mile. Com o nosso modelo, você entrega o carro com todo conforto e comodidade na sua residência. E a gente fez uma coisa bem mais bacana, que a gente usou a tecnologia para isso, foi a questão da barreira de entrada, porque o modelo de negócio tradicional é baseado no cartão de crédito. E o cartão de crédito, você depender de você dar crédito, aprovar o crédito ao teu cliente através de um outro banco que te deu um crédito para esse teu cliente, para você simplesmente aceitar o crédito dele. A gente acabou com isso, a gente acabou com a barreira de entrada, a gente fez uma inclusão social muito grande. Quando a gente chegou no Brasil, tem uma demanda muito grande de motoristas de aplicativo, que eles não tinham cartão de crédito, não podiam alugar o carro para trabalhar. Quando a gente quebrou isso, a gente incluiu uma série de motoristas na nossa base, que estão podendo trabalhar e gerando renda. E a gente fez uma disruptura no mercado, que há mais de 40 anos era baseado no cartão de crédito e com loja física. E a tecnologia, o mundo digital, possibilitou a gente acabar com tudo isso. Acabamos com loja física, acabamos com cartão de crédito, porque o nosso algoritmo entende o perfil do cliente, consegue dar crédito para ele usando outras bases muito mais interessantes, mais modernas, para poder incluir ele na sociedade. Muito bom, Hélio. John? Eu já estou aqui. Eu trouxe uma apresentação aqui para mostrar alguns números da Lime. Eu não sei se está funcionando, mas vamos lá. Meu nome é John Paz, eu sou o diretor-geral da Lime no Brasil. Eu tenho esse grande prazer, esse desafio. E a Lime é uma empresa de compartilhamento de patinetes, né? A gente tem um aplicativo, tem as patinetes. Aliás, quem já fez o download da Lime aqui? Ótimo. Aliás, por favor, façam. Eu darei um promo code hoje, Viva SP, mas vamos lá. A Lime, na verdade, é muito mais do que um aplicativo de compartilhamento de patinete. A gente está tentando quebrar esse paradigma. Eu mesmo, quando fui contratado para a Lime... Tem um vídeo agora? Opa! Aí. Então, uma empresa de compartilhamento de patinetes. Eu mesmo, quando fui contratado para a Lime, eu tive uma discussão com a minha esposa. E ela falou, você realmente vai ir para uma empresa de patinete? Você vai largar essa vida de consultor? E eu fiquei pensando, claro que vou. Aliás, não é uma empresa de patinete, é uma empresa que está fazendo uma revolução no mundo, que já ocorreu várias vezes, já ocorreu com carro, já ocorreu com outros modais, e ela está conseguindo trazer um modo acessível, barato e centrado no humano, que eu acho que isso é super importante. A gente é parte de um movimento para cidades mais limpas, mais acessíveis e mais humanas. E ela vem para integrar com outros modais, com o carro, com a patinete, com a bicicleta, com o metrô. E quem que é a Lime no mundo, né? No Brasil ela está apenas há 4 meses, ela está em Rio e São Paulo, mas no mundo a gente já é a maior empresa de micromobilidade. A gente já tem 45% do share de app downloads. E a gente já tem mais de 15 milhões de usuários ativos. Como que a gente chegou nesse patamar em 2 anos? A gente virou realmente uma empresa global, com excelência na operação. Hoje em dia a gente tem mais frota que uma DHL, que um FedEx, inclusive mais frota que o US Transit nos Estados Unidos. E a gente está em mais de 125 mercados no mundo, mais de 30 países no mundo, em mais de 5 continentes, ou em 5 continentes. Agora, um fato super interessante foi que
Em 2 anos, a gente conseguiu atingir 100 milhões de corridas. E esses 100 milhões, a gente pode até quebrar. Primeiro ano, 10 milhões, segundo ano, 90 milhões. E a gente conseguiu fazer isso em um tempo menor que a Uber. Aliás, 2 vezes menor que a Uber. Então, realmente mostra que isso não é mais uma tendência. O que está acontecendo no mundo é uma revolução. E com uma grande necessidade por esse novo tipo de modal. E a gente começou a alterar a dinâmica das cidades. Hoje em dia, 1/3 dos nossos passageiros eles estão deixando o carro em casa para usar patinete. E 20% dos nossos usuários estão integrando a viagem com um modal público. Então, eles estão indo de patinete para o metrô, estão saindo do ônibus de patinete. E olha que lindo, isso é um dia de Paris. Então, a gente consegue ver toda a mobilidade, né? Como que os hotspots, né? Como que a cidade está ganhando vida. E hoje, 1% de todo o transporte que ocorre em Paris é da Lime. Então, a gente está usando todos esses dados para compartilhar com os governos, para que eles melhorem a infraestrutura e comecem a pensar mais uma infraestrutura voltada para o humano. Então, é isso. Eu queria só fazer esse primeiro levantamento, mas eu queria propor que a gente começasse a reimaginar o mundo e as cidades urbanas, sempre pensando no ser humano, no humano, como centro da cidade, né? E que a cidade flua melhor para os cidadãos dessa cidade. Eu acho que é importante essa discussão, né, de colocar as pessoas no centro. Eu falo muito sobre isso, né, de que a gente discute muito em eventos de mobilidade sempre os modais, né, seja patinete, o carro, e o que a gente tem que discutir, na verdade, é o que funciona para as pessoas, né, e o que de fato vai melhorar a vida das pessoas, porque elas são o fim da discussão. A mobilidade, o modal, ele é só um meio de tudo isso. E quando eu bato um papo com vocês, eu fico imaginando a integração de tudo isso. Eu já pensei, imagina eu alugando um carro na Vaiccar por 30 dias por assinatura, aí eu percebo que eu não uso esse carro todo o tempo. Aí eu vou lá, chamo a Tami, na Mob, e falo, vamos colocar aqui porque eu quero compartilhar esse carro. Aí eu percebo também que eu posso usar esse carro não sozinho. Aí eu baixo o Waze Carpool, e coloco lá e começo a compartilhar carona quando eu estiver fazendo uso, e eu estimulo outras pessoas que vão compartilhar do meu carro a também fazerem compartilhamento de carona. Só que eu percebo que eu não preciso chegar até o trabalho de carro, que eu posso parar no estacionamento mais barato e pegar a Lime para chegar até o trabalho no Leste Maio, na última milha. Não é lindo esse mundo? É todo integrado. Eu acredito muito que é uma integração forte entre todos esses serviços, né? Todo mundo está trabalhando individualmente para resolver um problema, né? Que é um grande problema. O seu problema, já falando com você, Tami, que é muito parecido com tudo nos Estados Unidos, né? A solução. Você sabe que a gente fez um levantamento na nossa empresa lá de tecnologia, a Golsat, e a gente tem 60 mil carros rodando corporativos. E a gente percebeu que em horário comercial, o carro corporativo, ele tinha 70% de taxa de ociosidade. Eu estou falando do carro comercial, que é o carro usado para trabalho, que é o vendedor, o cara que está rodando. Então, a gente tem um número muito grande no Brasil hoje de ociosidade de frota, né? Que é a pessoa que vai de casa para o trabalho sozinha, larga o carro no estacionamento lá e o carro fica lá 8, 10 horas por dia parado, depois ele pega o carro e volta de volta. A tendência é essa, só que um grande desafio que eu vejo lá nos Estados Unidos no Turo é não ter a tecnologia, é você precisar sempre de ter alguém para te entregar a chave e tal. Vocês estão trabalhando nisso, assim, como é que isso vai ser? Sim, a gente já tem uma patente, inclusive, depositada. Foi um piloto que a gente fez, inclusive, com a Toyota. Foi a primeira empresa que testou a nossa tecnologia. Então, assim, a MUBI já está se posicionando também como soluções de mobilidade. Obviamente, o nosso core é no compartilhamento. E a gente já está se movimentando para não ser só o peer-to-peer e já focando nas empresas também. Então, a partir de janeiro, a gente já vai ter uma solução para compartilhamento corporativo, com alguns serviços também de gestão de frota. Então, a gente já... E o hardware, ele é um opcional. Ele encarece muito, né? O hardware, ele é algo que dificulta um pouco a operacionalização, à medida que você tem que fazer manutenção. Então, traz um custo maior por pessoa, mas vai ser opcional. As empresas vão poder escolher fazer o compartilhamento com hardware ou sem hardware. Então, acho que é um caminho natural. A gente vê que para as empresas a ociosidade é igual, né? Talvez elas usam 10%, nem 20% do tempo dos carros, com um custo enorme, né? Uma ineficiência enorme na gestão também.
muitas vezes não conseguem nomear os condutores para as multas, né? Realmente é uma dor geral, acho que de todas as empresas. E a MUBI ela entra para poder oferecer soluções tanto para o compartilhamento para uso de trabalho, mas também, se quiser compartilhar para uso de lazer nos finais de semana que os carros estão parados, as empresas poderiam ter uma renda alugando para os seus colaboradores, né? Então, acho que mas existe realmente um processo decisório e algo que é novo, é disruptivo para ser apresentado, mas a gente já tem recebido demanda, tanto de órgãos públicos, como grandes empresas e pequenas, de buscarem a gente para esse processo de compartilhamento. E tem de tudo, né? Até as próprias revendas de carros, que tem 300 e poucos mil carros parados no Brasil também. Então, se a gente for pensar, tem uma ociosidade enorme e a MUBI ela entra como solução para ajudar exatamente a endereçar essa ociosidade, gerando racionalidade no uso, renda complementar, porque o pico da demanda para a pessoa física, falta carro em todo lugar, né? Agora Natal não vai faltar. E aí eu não acho que faz sentido a gente comprar mais carro e colocar, porque você não pode projetar, né? O supply é baseado no pico, né? Então esse pico ele tem que ser atendido exatamente por essa ociosidade já existente. É assim que a gente vê que a gente pode ter muito ganho para a sociedade. Então a gente sim já tem a solução de hardware, já estamos numa versão para fabricação em escala. É um método não invasivo, então a gente não mexe no carro, então isso é um diferencial nosso. Foi por isso até que no passado a Toyota nos escolheu para um piloto. E agora a gente vai estar oferecendo isso também, até talvez para o próprio peer-to-peer, mas provavelmente mais focado em soluções para empresas. Eu acho que tem que ter a tendência de cair o preço desse hardware, porque eu acho que ainda, pela essa relação, a mobilidade ela ainda está muito ligada com a palavra conveniência, né? Você vê por que os car sharings em São Paulo ainda não funcionam e não pega e não ganha escala, porque não é conveniente, assim. Se você tiver que andar 800 metros, 900 metros para pegar um carro que você viu que está próximo, que você vai ter que abrir o carro, você vai ter que entrar dentro do carro, dirigir esse carro, vai ter que estacionar esse carro depois, não é conveniente. Então você prefere pedir um Uber, um táxi que para na porta e que você entra. Para que ele funcione, ele precisa ter escala. Eu tenho que andar 200 metros, eu ando, né? Tem um número ali. E o hardware, acho que acontece mesmo isso, né? Eu quero colocar meu carro à disposição de caixão, mas eu não quero ficar descendo para entregar a chave para ninguém. Eu quero deixar no estacionamento da Estapar, tá lá com o aplicativo, o cara abre o carro, entra e eu sei que eu já estou recebendo por isso. Perfeito. A gente também já tem uma tecnologia para permitir o compartilhamento de comunidades fechadas. Então, por exemplo, um condomínio, ele pode que o morador ele só quer compartilhar para os moradores daquele condomínio. Então, a gente já vai ter isso também para oferecer a partir de janeiro. Muito então, bom. Acho que esperamos ajudar um pouco mais nessa... Sim, como e torcer para cair, né, o consumidor. custo desse hardware aí. Sim. E eu dou uma pergunta que acho que eu nunca fiz para vocês. Hoje vocês têm uma base muito grande no Waze de informação. Então você sabe, em São Paulo, uma boa parte de onde as pessoas saem para onde elas vão todos os dias, diariamente. Vocês usam essas informações para poder estimular a carona? Por exemplo, você sabe que ele está saindo de um espaço e indo para o mesmo espaço que determinadas pessoas falam. Vocês estão cruzando esses dados para tentar estimular que essas pessoas compartilhem? A gente usa isso mais do ponto de vista de estratégia de buscar essas densidades, essas origens de destino, né? A gente tem essa informação, a gente consegue ver internamente, a gente não compartilha com ninguém, né, externamente, nem governo, nem empresas, mas a gente usa assim essa informação, por exemplo, para entender e no final elas são um pouco até óbvias, né? Quando você olha o dado, você fala, nossa, aqui o Itaim, a Vila Olímpia, né, esses grandes, a Paulista um pouco também, a gente vê muito esse tráfego acontecendo para Alphaville, né? Esses movimentos a gente consegue ver e a gente usa essa informação mais como uma estratégia de, por exemplo, quando a gente colocou a nossa mídia offline, né? A gente colocou relógio, colocamos outdoor, etc. A gente escolheu com base nessas informações, né? Então a gente usou a Elemídia também, que tem pontos comerciais. Então esse dado que a gente tem de origem e destino e onde estão essas densidades me ajudou a determinar e fazer uma escolha de mídia, né? Uma campanha de marketing muito mais eficiente. E a gente usa também como estratégia, por exemplo, quando eu vou buscar parcerias com empresas, que esse é uma outra forma da gente alcançar essa escala. A gente olha não só a empresa, mas as outras empresas que estão em volta, né? Então, você pensa, por exemplo, eu tenho uma parceria com a BASF, que está no Rocha Verá.
Então, quando eu crio uma parceria com a BASF, eu beneficio todas as pessoas que estão naquela região, ajudando a criar densidade. E aí você, quando faz uma parceria com uma empresa, você precisa que eles te mandem a lista de endereços de todos os funcionários? Não, a nossa parceria que a gente faz com as empresas, ela é muito simples, na verdade. A gente não tem nenhuma troca de dados, a gente não pega dado pessoal, a gente não envia nenhum dado pessoal. A única coisa que a gente faz o nosso modelo de carona é uma carona paga, no sentido de divisão de custo, né? Então, quem pega a carona ajuda a pessoa que está dando a carona no valor daquele trajeto, somente com base em distância. Então, o que a gente faz a gente subsidia parte desse valor. Então, a pessoa que está pegando a carona, funcionário daquela empresa, vai pagar um valor abaixo do valor, e o valor integral o motorista vai receber, e a diferença a gente está pagando. Então, a gente dá esse benefício para os funcionários das empresas, e a contrapartida é que a empresa comunique nos canais que elas já usam. Por exemplo, o e-mail marketing, intranet. Então, esse é um modelo muito simples, é um contrato de co-marketing, praticamente. A gente não tem nenhuma transação financeira, a gente não troca dados. Então, isso ajuda bastante a popularização da carona nessas empresas. Muito bom. Ô Hélio, uma das preocupações que eu vejo ainda que não ganhou escala, carro por assinatura, né, nas grandes locadoras, porque é curioso, assim, você fala assim, se é um bom negócio e vocês estão começando isso como startup, por que a Localiza, a Movida, as grandes locadoras não fizeram ainda? É por uma questão financeira, quer dizer, do risco do negócio é muito grande, de você alugar sem ter essa garantia que tradicionalmente todas as locadoras exigem? Olha, não, estão entrando no mercado. Por exemplo, as grandes estão entrando no mercado, todas elas já têm produtos específicos, tem uma campanha bastante grande para divulgar o serviço. O que acontece é o seguinte, tem uma questão cultural e tem uma questão do mercado brasileiro. Em 2008, a gente produziu no Brasil praticamente 3.600.000 carros. Hoje estamos produzindo 2 milhões alguma coisa. Então, a quantidade, 1 milhão praticamente de carros, de compra do carro, não está acontecendo. Então é o seguinte, a gente vai ter um mercado potencial, falam que 2025, se tudo correr bem, a gente vai chegar a 3,5 milhões novamente, então vai entrar 1 milhão de pessoas que deveriam comprar carro. Essas pessoas a gente entende que não vão comprar carro. Acredito que as grandes estão se preparando para esse momento. Hoje, você falou de Toyota, a Toyota já lançou o carro como serviço, a Volkswagen está pré-lançando o carro como serviço. Toda a indústria automobilística está se preparando para ter o carro como serviço. Vai ser uma disputa bastante grande, porque as montadoras vão mudar o modelo. Eu acredito que quem vai sofrer mais vai ser as concessionárias, porque não vai ter mais essa compra de carro. E a gente vai trabalhar muito na experiência, porque numa montadora você vai comprar aquela gama de carros. No nosso caso, por exemplo, a gente vai trabalhar já trabalhando com uma gama mais diversificada. E um negócio que é mais interessante é o seguinte, a flexibilidade. No modelo tradicional de carro como serviço, de assinatura, hoje em dia se assina por 12 meses. Se você devolve o carro antes, você tem um pênalti. E o nosso negócio é mensal, então é flexível. É posicionamento de mercado. A gente vai ter a flexibilidade de um lado, a comodidade de entregar o carro em casa e a questão toda da experiência digital, porque num caso, vamos falar da Toyota, que anunciou já alguns meses atrás, essa semana também saiu na mídia, você tem que ir na concessionária buscar o carro, quer dizer, não é um serviço completo. Você ainda vai ter que, o last mile não está resolvido, vamos ter que pegar o patinete para chegar lá, para você pegar o teu Toyota. Então, é um mercado que eu vejo o seguinte, é um ecossistema que está acontecendo. Tem montadora, tem seguradora, tem startup, tem locadora, todo mundo para disputar esse mercado novo, que é a tendência da ausência de propriedade. Vai acontecer muita coisa ainda. E essa velocidade desse mundo mudar definitivamente é que ninguém sabe. Esse 1 milhão de carros novos que vão entrar no mercado acima dos 2 milhões, vão ser quantos por cento vão ser carro como serviço? Eu garanto que a grande maioria das pessoas aqui comprar carro é uma experiência bacana, mas a experiência de vender o carro ninguém gosta. Ninguém, eu acho que tem uma experiência positiva na venda do carro. Então, isso é um fator bastante relevante para realmente, não só a questão de custo econômico, mas a questão da experiência e também a questão da mobilidade, porque como todo mundo sabe, ninguém usa o carro 100%. A gente tem que maximizar a utilização desse carro. Os carros têm que ser realmente utilizados para a gente ter uma cidade, uma via urbana um pouco mais habitável, vamos dizer assim, mais saudável para todos nós. Mas é uma novidade, é uma disputa nesse ecossistema monstruoso. E no centro dele tem os motoristas aplicativos, que foi uma demanda que aconteceu muito rápido.
todo mundo atacou primeiro essa demanda, mas tem o segundo ciclo que eu chamo assim, que está acontecendo ainda. E tem... eu fico pensando que a gente também está tudo como futurólogo, assim, né? A gente fica tentando imaginar o que é esse futuro amanhã e você vê aí nos últimos 2 anos várias apostas. E eu percebo na indústria, grande indústria automotiva, eu vou chamar de um termo que é como se fosse falácia, né? Porque são tentativas que elas fazem, porque o que acontece com a indústria automotiva? Ela consegue ter muita mídia, né? Então, o caso da Toyota, por exemplo, assim, a Toyota está testando em 5 concessionários, se não me engano, 6. Deve ter 20 carros operando. Você olha na mídia, parece que a Toyota lançou a maior operação de car sharing que existe no Brasil. Pela força que essas grandes marcas têm, elas conseguem apontar um caminho e é meio que parece que um beta até de aceitação, de falar assim, vamos fazer 5, se der certo a gente começa a ampliar. É o carro elétrico, né? Quando o último salão do automóvel ano passado, a Chevrolet lançou oficialmente o carro elétrico no Brasil. Eu acho que se alguém viu algum Bolt andando pela rua, por favor, fotografe e me mande. Porque eu não vi, assim, eu acho que eles devem ter trazido 10 carros para o Brasil no lançamento. Então você vai fazendo testes para entender o que é esse futuro, porque no fundo ninguém sabe. Porque até quando se fala desse novo consumidor, que fala o carro, essa geração nova não quer mais ter carro, ele não compra carro. Aí saiu uma pesquisa recente agora em São Paulo dizendo que jovens de periferia, de classe D e E, o sonho é ter carro e eles compram carro. E que o jovem A e B não quer mais ter carro. Então não é uma classificação de todo jovem, aí já tem uma outra discussão, que é uma discussão social. O cara da periferia, ele ainda sonha em poder ir lá e um dia ele comprar o carrinho dele e ele ser dono. Não é uma coisa que a gente pode colocar num pacote e falar assim, não, culturalmente nenhum jovem quer ter carro. Eu brinco do meu filho de 10 anos, que ele está dizendo para mim agora que ele quer ter carro, ele quer ter experiência de dirigir um carro. E tudo bem. Como tem uma pessoa de 60 anos que não quer mais ter carro e que só anda de qualquer outros meios. Não é mais... Eu estou dizendo que às vezes é muito simplista, assim, a gente olha para o mercado e fala, agora a gente tem que ir para esse lado, porque ninguém mais quer, tem que ter uma avaliação um pouco mais profunda, porque eu acho que o futuro ele é mais complexo, de certa forma, do que a gente tenta simplificar, né? Acho que os movimentos vão se dando de acordo com as relações, de acordo com a indústria, de acordo com a tecnologia. E tem coisas que a gente acha que nem ia dar certo e de repente ela está fluindo e dando certo, como foi o caso da patinete. Eu lembro quando eu fui para São Francisco, a primeira experiência que eu tive foi com a Lime lá nos Estados Unidos, em São Francisco, eles estavam recém-lançados. A gente levou uma comitiva aqui do Brasil para lá e a gente foi lá, conheceu a sede da Lime, andamos nas patinetes e tal. E a gente estava com um grupo de mais ou menos 25 pessoas e quando a gente voltou, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos atrás, todo mundo falava, nunca que isso vai funcionar no Brasil, porque tinha um pessoal com grana que podia investir nisso. Colocou isso na rua, vão roubar no outro dia. Duvido que uma patinete desse fique na rua e tal. E hoje está aí, está operando. Quer dizer, se dependesse da aposta daquele grupo que estava com a gente lá, a patinete não existiria no Brasil, né? Mas aí alguém veio, forçou a entrada e começou, e de repente isso começou a ganhar escala. E hoje a gente está em outras discussões, que não é mais a aceitação da patinete, né? As discussões agora é sobre a regulamentação da patinete, como organizar tudo isso e tal. E aí a pergunta que eu ia te fazer, dentro das cidades, como que vocês estão mapeando, que cidades vocês vão? Vocês estão em São Paulo e Rio. Como que é essa decisão? Essa por densidade, assim, tipo, que é mais populacional e vocês entram nessas cidades ou tem um outro tipo de estudo para poder entrar com as patinetes? Legal. Eu acho que você tocou em vários pontos interessantes, né? Primeiro, a nossa capacidade de pensar o futuro. Tem estudos, se a gente analisar o cérebro numa tomografia e olhar como a pessoa pensa o passado e como pensa o futuro, é o mesmo local do cérebro. Então a gente tem uma incapacidade de pensar o futuro sem pensar no presente, sem pensar no passado. Isso é um grande problema, né? Quando a gente tem, hoje em dia, uma grande dependência de carros, né? Quando a gente tem ruas onde 80% do espaço é para o carro. Uma palestra muito bacana na WTW foi inclusive da Waze, né? Que eles começaram a mostrar as ruas e começaram a tirar os carros, né? Olha o espaço que poderia ser dado para o pedestre, para os ônibus, para as patinetes, para bicicletas. O que é muito bacana da Lime, a Lime ela está, como eu mencionei, em 130 mercados e a gente tem todo tipo de mercado. A gente tem aquelas grandes cidades, né, super densas, Paris é um grande exemplo que a gente vai super bem. Tel Aviv,
uma cidade costeira, cidade startup, que a gente vai super bem. E a Alemanha, com uma baita infraestrutura que a gente também está super bem. Agora, também tem umas cidades pequenas nos Estados Unidos que também o modelo de negócio funciona. No Brasil, o que a gente pensou? Quais são as cidades com maior taxa de congestionamento do mundo? Aliás, não é nem do Brasil, do mundo. Bem, São Paulo e Rio, né? São Paulo e Rio, cidades extremamente densas, top 10 em congestionamento. E foram essas cidades que a gente decidiu apostar. A grande questão de expansão não está tanto na densidade das cidades. Sim, a gente quer ir atrás de cidades mais densas, populosas, que têm uma necessidade, que a gente consegue integrar. Está naquele ponto que você mencionou da regulação. O que é a regulação? A regulação é um conjunto de regras, normas, né, que podem incentivar ou coibir um modal. E a gente está indo atrás de cidades que estão favoráveis, que querem incentivar tecnologia limpa, que querem incentivar modais que integram a cidade. A regulação de São Paulo é um desafio, já a regulação do Rio é uma visão de um Brasil melhor, de uma cidade mais integrada, que é bastante positivo e que a gente vê com bons olhos. Eu acho curioso, falando só, reforçando esse negócio da regulamentação, né? Quando começou a discussão da regulamentação aqui em São Paulo, se deu por conta da matéria que saiu no Fantástico, né? No outro dia o governo estava falando sobre esse tema, até então ninguém falava. E eu não entendo a incapacidade que tem do governo, de fazer um copy-paste, assim, porque, se eu não me engano, São Francisco já está na 3ª ou 4ª regulamentação. Tem mais de 50 países no mundo operando com patinete. Por que a gente não vai entender o que funcionou lá, né? Você pega o próprio caso do Uber no Brasil. Em São Paulo, o Uber é uma coisa icônica, assim, porque você fala, cara, não teve nenhuma regulamentação do Uber. Porque essa regulamentação que se deu, na verdade, foi, na verdade, uma forma de ganhar X centavos por quilômetro rodado no carro rodando e a autorização que eles rodem. A regulamentação mesmo, para entender o quanto que isso gera de impacto na cidade, quantos carros a gente tem rodando hoje, que ninguém sabe quantos carros operam hoje por aplicativo numa cidade como São Paulo. O único meio de ter essas informações e trabalhar para que isso gere benefício para a cidade, para as pessoas, seria através de uma regulamentação, que é a força que existiria jurídica por trás para dizer, ó, a gente quer que vocês operem aqui. Eu gosto de citar o caso de Nova York, porque também é a 4ª ou 5ª regulamentação, e a última regulamentação, Nova York falou, vocês têm que pagar $18 por hora para os aplicativos, para cada motorista. E aí eles falaram, opa, então se para pagar $18 por hora, eles tiveram que reduzir, sei lá, muito a quantidade de carros, porque é só naquele X carros que ia dar condições do cara rodando ganhar os $18 por hora. E melhorou a mobilidade na cidade lá em Nova York. Eu acho que tem também uma discussão sobre regulamentação importante para se fazer dentro de mobilidade para a gente entender melhor os cenários. Um dos trabalhos que eu vi que vocês estão fazendo, que eu achei incrível, né, eu tive a oportunidade de visitar, foi de Joinville, que aí é um projeto voltado para a cidade. Então vocês começaram fornecendo dados de trânsito, que eu fui lá, conheci o Danilo me mostrou toda a operação funcionando em tempo real, e logo depois que eu conheci, vocês foram lá e lançaram o Waze Carpool para a cidade. Essa é a primeira cidade que vocês estão operando no Brasil assim, né? Isso. Bom, a gente já tem um programa que chama Waze for Cities, onde a gente faz a troca de informações com a cidade, e é um programa também muito simples, não tem, de novo, uma transação comercial. A ideia é melhorar a experiência para o cidadão da cidade e para o próprio usuário do Waze. Então, a gente envia dados anonimizados sobre o que está acontecendo na cidade. Então, por exemplo, reportes de buraco, acidentes, congestionamentos. A cidade usa, e aí cabe a cada cidade criar a capacitação necessária para que o dado seja usado da melhor forma, como Joinville fez, né? O secretário de Transportes lá, o Danilo Conte. E a contrapartida, a cidade nos passa as informações que vão acontecer na cidade. Por exemplo, vai ter uma maratona, vai ter um evento, os bloqueios que vão acontecer, e assim a gente melhora a experiência para os nossos usuários. Então, a gente já tinha esse programa. Joinville, de novo, foi o nosso principal case nesse uso de dados para planejamento urbano. E aí, o que a gente fez com ele de forma inédita no mundo, e a gente agora nosso desafio é replicar para o mundo inteiro, né, para outras cidades,
como a gente pode fazer isso de uma forma mais integrada e trazer a carona também como modal que a cidade dá o apoio, né? Então, obviamente, tem a questão de regulamentação, tem uma questão também de como é que a cidade abre as portas para a carona, né? E abraça a carona como um modal que não vai competir com os modais existentes, mas sim complementar. Então, por exemplo, um dos nossos pilares é essa parceria com empresas. Então, o governo foi lá, criou um evento junto com todas as empresas da região. Então, por exemplo, a gente tem empresas como Whirlpool, Tigre, grandes empresas ali e Joinville é a maior cidade do estado, né? Então, isso ajudou a gente a criar essa densidade em escala. A gente também trabalha junto com o governo em ações integradas de marketing, para que a gente estimule a população, e também a gente criou um programa com o comércio local, que foi bem interessante, onde a gente as pessoas da cidade entravam num grupo do bairro, um grupo de caronas do bairro. Conforme elas iam fazendo caronas, elas ganhavam pontos, e uma vez por semana ela recebia um código que ela poderia trocar por exemplo, um sorvete, um desconto na lanchonete, que a gente conseguiu captar também junto ao poder público e à cidade. Então, isso também estimulou o comércio local a promover a carona como modal, né? Então, hoje, Joinville já é a 7ª maior cidade de caronas no mundo, graças a esse programa. Em 6 semanas, eles cresceram 14 vezes o volume de caronas. Então, isso se provou um modelo que a gente quer replicar, né? Talvez cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, tenham uma complexidade maior, né? Porque a gente está lidando com diversos agentes públicos, mas cidades assim médias, ainda grandes, com população de 1 milhão, 2 milhões de habitantes, ainda é possível. E a gente vai replicar agora ano que vem. Você sabe que eu fico com um pouco de inveja desse case de Joinville, porque eu moro em Londrina. E a 3ª maior cidade do sul do Brasil sempre foi Londrina. Porque era primeiro Curitiba, segundo Porto Alegre e terceiro Londrina. E aí Joinville passou, há uns anos atrás, agora Londrina. Aí eu fui visitar lá e vi eles tão avançados em todas essas discussões, eu falo, brincadeira, por isso que os caras passaram a gente. Aí eu fico ouvindo você falar, fala, o próximo case vai ser Londrina, tá? Londrina tá no radar. E a Lime também, viu? Vou levar a Lime para Londrina também. Tami, e o projeto com cidades, assim, vocês já pensaram em pegar um município e desenvolver um projeto onde que a cidade se mobilizasse na otimização da frota? Vocês já estudaram um caso A gente assim? não estudou em profundidade, né? Mas com certeza a gente tem identificado que algumas cidades abraçam melhor a nossa solução naturalmente. Então a gente estava até pensando em entender o que acontece. Então, por exemplo, Brasília. Acho que pela própria estrutura da cidade, as pessoas dependem muito de carro. Então, eu lembro que em poucos dias a gente já tinha muitos carros cadastrados, a gente já tem muitos dos nossos melhores parceiros que tiram lá R$1.500, R$1.700 por mês, estão em Brasília. Então, é interessante pensar. E a gente está começando a avaliar como a gente pode fazer algumas parcerias. O próprio Douglas estava dando uma dica, né, lá da Porto Digital, lá em Recife, como que a gente pode se apoiar num algum tipo de entidade da cidade e se alavancar com uma alternativa a mais. Né? A gente pode, inclusive, eu estava falando, vender em parceria, né? Porque ele pode vender o car sharing, a carona durante o dia da semana, e a MUBI entra com uma solução para o compartilhamento de lazer nos finais de semana, e as empresas podem dar benefícios de estacionamento, as próprias prefeituras poderiam. Agora, houve uma ordem de prioridade, hoje a gente não está com pensando em atuar com as prefeituras, apesar que a gente já recebeu convites de licitação, uma recente até do governo de Minas para a cidade de Divinópolis. Então tem muitas iniciativas. A gente está pensando, estudando como se posicionar. Talvez até existe um mecanismo que você divulga a nossa solução para todos os órgãos públicos e eles vão nos convidar ou não, se eles acharem que a nossa solução possa ajudá-los. Então a gente está estudando, sim. Mas ainda não temos um projeto concreto de parceria com uma iniciativa pública. Esperamos em breve ter novidades. Tami, primeiro eu quero fazer também uma menção aqui honrosa ao seu trabalho, porque você talvez seja uma das mais persistentes aqui como empreendedora desse grupo, né? Que a maioria aqui está como executivos, tirando o Hélio também, que é um empreendedor, mas que a Vaicar está com quanto? 2 anos. 2 anos operando. Vocês estão com quanto? 2 anos e meio de operações. 2 anos e meio? Operando, e eu vejo muita gente assediando vocês, assim, né? Tipo, eu toda hora eu falo, você conhece a Mob, cara? Você conhece a Mob, você conhece a Tami?
e você se manteve firme ali no seu propósito desde o início. Então, assim, parabéns, porque eu acho que é uma grande iniciativa e esse olhar mais focado no corporativo, que eu acho que é o grande desafio, né? Porque a cultura, na minha opinião, começa na iniciativa privada, que é o trabalho também que o Waze está fazendo com o Carpool. Quando você consegue trazer essa cultura para dentro da empresa, numa área controlada, onde aí tem o apoio do RH e todo mundo está ali, você consegue formar uma cultura e depois o cara começa a virar um usuário na pessoa física, né? Ele fala, agora eu entendi, e ele vai e começa a ganhar cultura. Talvez todas as tentativas no Brasil se frustraram muito, ainda mais em car sharing, porque já quer começar muito na cultura da pessoa física, né? E aí você precisaria de escala, você precisava de muita mídia, você precisava de muito barulho. Dentro de uma empresa, alguém citou o caso da Rocha Verá, acho que foi você que citou o caso da Rocha Verá, você pega a Rocha Verá, é uma mini cidade praticamente, né? Ali dentro, pela quantidade de empresas que está ali. Então, quando você começa a formar a cultura nessas pessoas, você fala, poxa, peraí, eu posso compartilhar carro, eu posso compartilhar carona. De repente, dessa experiência dentro da empresa, ele pode levar isso para fora. Então, acho que vai ser um grande salto que vocês vão dar, tendo esse olhar agora para o mundo corporativo. Parabéns, viu, pelo trabalho. Ô, Hélio, e os desafios para o futuro, o que são agora? Olha, o nosso desafio é o seguinte, a gente está sempre implementando novas soluções, a gente entende que toda a experiência tem que ser digital, a gente usava primeiro via web, agora só via app, passamos de um plano mensal para um plano semanal e agora nós estamos desenvolvendo produtos específicos para o cliente, porque como a gente tem um conhecimento muito grande da nossa base de dados do cliente, a gente entende o seguinte, a gente pode oferecer valor agregado para ele, então estamos construindo algumas soluções para oferecer todos esses serviços para a nossa comunidade. Não simplesmente o carro vai ser um meio dos serviços agregados. Eu não posso divulgar ainda o que a gente está pensando, mas tem muita novidade nesse sentido. E no segundo momento, porque a gente se preocupa muito com a experiência do cliente. Fora essa questão da experiência do cliente, o segundo momento é a questão de expansão. A gente já está há 2 anos operando no Brasil, em São Paulo, e vamos agora começar a expandir para o Brasil, agora 2020, ano que vem é essa a ideia. De expansão e continuar muito investindo na questão de tecnologia e experiência do cliente. Vamos fazer um acordo de todo mundo ir para Londrina junto comigo? Eu opero lá. Você já vai expandir, você também quer expandir. O Waze já fez em Joinville. Você quer ter uma experiência numa cidade. Vou levar todo mundo para boa Londrina. Ideia. Eu ajudo lá. O modal está completo aqui. E os planos para o futuro agora, John? Com certeza expandir é um grande plano, né? Sempre ter um app ainda mais friendly, mais amigável para todos. A gente tem novas features, né? Novas coisas que a gente pode fazer no nosso aplicativo. Então, você consegue andar em grupo agora. Então, no final de semana, vai com sua família, usa um aplicativo só e desbloqueia 5 scooters. Outra coisa a gente acabou de implementar no Rio. Cara, só fazer um break. Isso aí é uma coisa que parece simples, mas que é engraçado. Eu ia para Paulista ali no domingo, né, com a minha família, e aí você tem um aplicativo. Aí eu precisava liberar 3 patinetes. Não dava, cara. Não tinha como liberar 3 patinetes. É um negócio simples. Eu ia falar sobre isso, que a gente fala muito de futuro, e falando de, por exemplo, locadora. Você vai em locadora ainda em Congonhas, você chega lá, tem uma atendente que você chega na frente dela, ela não dá nem bom dia, ela fala, senhor, a van é ali na frente. Nem precisava ter, era pôr uma placa dizendo, vá para a van ali na frente. Aí você está cheio de mala, vai para a van. Aí a gente está discutindo o futuro e ainda você está enfiando suas malas dentro de uma van, indo para outro lugar, chegando lá, pegando uma fila para pegar um carro. Que eu falo, caraca, tipo assim, em vez de ficar pensando daqui 10 anos, pensa na experiência agora, né? E isso que você está falando de um aplicativo conseguir liberar 2, 3 patinetes, é uma coisa que talvez muita gente já deve ter passado por isso, de precisar liberar para o filho e para ele, para 2, 3 pessoas, e no aplicativo não conseguir fazer. Uma coisa simples, mas que deixa a usabilidade mais, né, funcional. Faz uma baita diferença. Outra coisa muitos de nós, todo mundo está acostumado a andar de bicicleta, né? A gente cresceu com a bicicleta e muita gente nunca usou a patinete. Então, não só a gente dá aula nos finais de semana gratuitos, geralmente em parques, no Ibirapuera, no Rio em frente a Copacabana, mas também a gente criou no nosso aplicativo o Rookie Rider, o modo treinamento. Então, em vez de você andar na velocidade máxima permitida, né, a gente reduz essa velocidade a 12 km por hora, que você tenha uma capacidade nas primeiras vezes de um pouquinho mais devagar e se habituar a patinete. Também bastante difícil essas modificações, mas foi uma coisa que a gente conseguiu fazer. Uma terceira que o que a gente almeja é realmente conseguir integrar
todos os modais, né? Então, via parcerias, consigo integrar a Lime, o metrô, a ônibus, enfim, para que o usuário consiga ter essa experiência, essa jornada completa, né? Então, eu diria que esses são os 3 principais para esse quarter. E aí, com certeza, expandir pelo Brasil, mostrar que esse é um negócio que fica em pé, é um negócio lucrativo. Então, no Web Summit, o nosso CEO, Brad Ball, estava falando que já no Q4 a gente foi Unit Economic Positive e o objetivo para 2020 a companhia ser lucrativa. Muito bom. Eu acho que a tendência para o futuro é a integração dos aplicativos, né? E muita gente já está falando sobre isso. Eu não sei quem vai fazer e como será feito de você ter um billing único e através desse billing já existe isso no Canadá, em alguns países funcionando bem, muito bem. Mas aqui eu acho que o Brasil não tem essa cultura de integrar, né? Cada um quer cuidar do seu pedacinho. E quando fala em integração, ele quer ser um integrador, ele não quer que surja uma plataforma que integre todo mundo. Ele que não. Então, se é para integrar, eu que vou integrar. Vocês venham até mim. E aí todo mundo quer que integre com ele. Então existe ainda essa cultura que eu não sei como que vai ser vencida, mas eu acho uma grande tendência, talvez, que é uma tendência, talvez, dessas que a gente pode apostar para o futuro, que vai ser os aplicativos integradores de mobilidade para te ajudar a fazer a melhor escolha de modal. E que eu acho que vai além, eu acho que tem que a Tami tem que estar lá também, tem que estar a carona também. Não é só escolher o modal, né? É escolher, de repente, as formas de interagir com a mobilidade. Tami, os projetos do futuro? Muitos, né? Acho que a grande prioridade no primeiro quarto vai ser os serviços para empresas que a gente vai lançar. E até, Flávia, agradecer a você também, né? Porque no final foi interessante, que eu acho que a primeira palestra que eu participei pública foi num evento seu. E não é fazendo propaganda aqui, não, né? Mas eu acho que já que você fez... Foi muito bacana, porque foi de lá, por exemplo, que surgiu a semente de a gente fazer o produto para empresas. Porque foi dele que a Toyota nos procurou ao final do evento. Começou uma conversa de 1 ano, eles insistiram para a gente fazer um projeto para eles, que a gente acabou acelerando o nosso hardware. E foi ótimo, né? Apesar de eles terem escolhido um caminho de querer ter o aplicativo próprio, né? Que é normal essa questão do branding. Foi maravilhoso porque a gente viu a oportunidade, a gente criou, como eu falei, uma comunidade fechada, que mesmo dentro do aplicativo da MUBI, só os funcionários deles viam os carros deles, então é uma tecnologia que eu acho que só a gente tem no mundo, né? De ter no mesmo app, vários tipos de comunidades de compartilhamento. Então, surgiu dali. E aí, é daí que vem os nossos planos. Então, agradecer. Já faz que naquela época a gente tinha 10 mil usuários cadastrados, né? Hoje são 440 mil. Então, 2 anos. Muito bacana. A gente está se cruzando, né? Depois de 2 anos aqui de novo. Então, agradecer também a organização desse convite, de poder participar, né? Apesar de a gente não ser aqui associado ainda a uma organização que eu não tinha, estava começando a me inteirar. E esse tipo de discussão ele é muito bom, porque isso faz assim, a gente fomentar essas ideias para o futuro, né? Aqui com o Douglas a gente já falou, já vamos marcar uma reunião semana que vem, para ver se dependendo a gente faz aquisição em conjunto, né? Em alguns lugares, porque faz todo sentido como uma solução complementar. As empresas têm buscado quase como vai o Gympass, né, que é uma solução para o RH, e a gente passa a ser uma solução complementar também, né, de benefícios, etc. Então, tem muitas oportunidades, e a gente vai ter, não vou detalhar aqui, mas a gente vai ter um portfólio de soluções para empresas, desde car sharing até alguma parte da cadeia de valor da gestão de frota, como validação online de uma CNH. Então, esse é o principal plano nosso. A gente continua firme no peer-to-peer, até porque a gente acredita nesse ganho de... Né, a gente já tem, é o mesmo usuário, né? A gente se nega ainda, por enquanto, ainda a fazer um aplicativo separado. As empresas vão usar o mesmo aplicativo da MUBI. Porque o usuário que tem uma CNH aprovada é o mesmo, né? Então, para que ele vai ter que ficar adicionando CNH e passando por aprovação e a gente tem ineficiência para validar com diferentes custos. Então, você tem e manutenção também no aplicativo. Então, a gente não quis se posicionar nunca como uma fábrica de software, sim como uma empresa de soluções de mobilidade, trazendo essa racionalidade para quem tem o supply de carros e para quem tem a demanda. E o usuário, que é funcionário, também usa o carro para uso particular. Então, a gente vê um grande ganho de poder realmente trazer a plataforma única, que pelo menos para a parte de car share a gente seja aí uma grande plataforma que ajude as soluções para as empresas, para as pessoas. Obrigado, Tami. E você, Douglas?
Bom, a gente tem bastante desafio agora para 2020. Um primeiro que, inclusive, a Noam comentou lá no Welcome Tomorrow, a gente quer trabalhar muito a questão da rentabilidade na mobilidade. A gente sabe que não é fácil, né? Todas as empresas de patinete, o próprio Uber, você vê Uber, Lyft, todas as empresas de mobilidade, o próprio transporte público, né? Ele não é lucrativo, eles têm um subsídio de governos. Então a gente está muito focado também em provar o nosso modelo, e a gente também está explorando outras possibilidades de rentabilização, né? Então, por exemplo, ter um lado que focado, como a gente tem visto que o lado corporativo está sendo bem sucedido, eventualmente ter um produto que a gente venda para as empresas. Então, vamos buscar muito essa questão de rentabilidade para o ano que vem. Outro fator que a gente vai buscar é escalar algumas iniciativas que deram muito certo esse ano. Então, Joinville, que a gente já comentou um pouco, a gente quer levar isso para o mundo inteiro, né? Cidades que o projeto chama internamente The Views, né? Como é que a gente leva os outros Joinvilles para cidades do mundo. E um outro ponto que a gente também foi muito bem sucedido esse ano foi com o público universitário, né? Então, acho que todo mundo aqui, quando era estudante, foi quando você fez mais carona na vida. Então, a gente fez um piloto que está na terceira fase, agora em 11 universidades, em São Paulo, Rio e BH, que está indo muito bem. A gente fez isso já em 10 em São Paulo, depois 16 em 4 cidades, agora 11 em 3 cidades. E para o ano que vem a gente quer fazer 100 universidades no Brasil inteiro, né? Então, obviamente, a gente precisa achar um modelo que seja muito mais escalável do que a gente está aplicando hoje. Então, escalar as iniciativas e os públicos que funcionaram, universitário, corporativo, e achar esse ponto de rentabilidade que vai funcionar para a gente. Quero agradecer a presença de todos vocês aí, obrigado, agradecer a organização do evento pelo convite. Alguém aqui estava no Welcome Tomorrow, passou pelo Welcome Tomorrow algum dia? Duas pessoas, obrigado. Legal, então o pessoal sabe quão agitado que foi esses últimos dias aí pra gente, né? Para vocês também que estiveram ativamente lá com a gente, né? Para a Lime também, que teve lá o tempo inteiro, foi muito bom toda a participação de vocês. Agradecer muito o bate-papo, sempre é enriquecedor a gente ficar pensando nessas possibilidades. Eu gosto de bater esses papos, ainda principalmente com makers como vocês, porque a gente sai da teoria e tenta ver na prática como é que a gente pode criar cenários novos para a mobilidade, assim, e ainda continuo acreditando que é a integração, eu continuo que juntando forças a gente vai conseguir transformar muito mais ainda para essa mobilidade que a gente tanto sonha. Obrigado e uma salva de palmas para os participantes.